Olá, queridos alunos, tudo bom? Então, nós estamos aqui mais para uma aula, né? Mais uma aula sobre PG. Então, essa aula é direcionada às turmas da segunda série do ensino médio, ok? Eu gravei ontem essa aula, mas eu percebi que ficou ruim, né? O traçado, né, do pincel que eu usei aquele pincel mais fino e a luminosidade quase que apagou, ok? Nós estamos aqui para poder aprender. Quais são os objetivos dessa aula? Os objetos do conhecimento serão taxa relativa de crescimento, que já vimos em sala, né? Nada mais do que um percentual. Porcentagem, porque envolve, né? Então a gente precisa ver ela utilizada como definição e em aumentos e descontos, como é que funciona. Mas o foco é PG, né? Progressão geométrica. Então a gente vai ver indução a esse raciocínio, que aqui ficou raciocínio, né? Mas é raciocínio, né? O que tá depois a gente pode consertar isso aqui, né? Definição e cálculo de razão. É interessante dizer para você que na PG a razão é representada pela letra Q, ok? E alguns exercícios. E também veremos o termo geral da PG. Não tem um termo geral da PA, né? A n igual a 1 mais n menos 1 vezes r e aquela outra derivada, a PG também tem, ok? Então eu preparei a aula no outro ambiente virtual chamado uma base, né, europeia. Se eu diminuir aqui a tela, você consegue ver aqui onde eu estou sinalizando, é a EasyChalk, né? EasyChalk é tipo uma lousa digital da Europa, né? Onde você consegue fazer um monte de coisinha legal, né? Tem várias lousas, né? Eu escolhi essa, mas tem várias, né? Para trabalhar. Eu já havia trabalhado com essa também na pandemia. Então vamos lá. Primeiro tópico, taxa relativa de crescimento, TRC. A gente sabe que uma taxa com X se refere a um percentual, pode ser de aumento ou de decréscimo. Como é que ele é calculado? A fórmula ao lado mostra aqui, né? B representando, desculpe, o valor para quanto foi, o A representando quanto custava. Então B menos A é a diferença, né? Sobre A, que é o valor anterior, vezes 100, né? Para poder a gente ter aqui um percentual, tá vendo? Vezes 100. Então nós já fizemos isso em sala, vamos só fazer aqui dois problemas. Eu elaborei dois problemas com informações que podem sair assim na mídia. Vamos supor que o prefeito de Salvador, Bruno Reis, né, do estado da Bahia, decrete que a passagem de ônibus ela vá sofrer reajuste em maio. Esperamos que não. Há duas formas da mídia, né, informar isso para nós, população. A mídia pode chegar e fazer assim, como está na letra A. Olhe, pessoal, o preço da passagem de ônibus atual é R$ 4,90, mas passará em maio para R$ 5,60. Essa é uma forma de dizer. O que nós queremos é o lado matemático que diz encontre a taxa relativa. Basta a gente aplicar aquilo ali, né? B menos A sobre A vezes 100. B, repetindo, é o 5,60, né? Para quanto vai a passagem. A, quanto ela custava, 4,90, né? Sobre ela, 4,90 vezes 100, aí a gente acha o percentual. Outra forma ou maneira de informar a população é dizer assim: o preço da passagem de ônibus atual é 4,90. Desculpe, o preço da passagem de ônibus atual é 4,90, mas sofrerá um reajuste de 14,29%, né? A pergunta é, qual é o novo preço da passagem? A televisão às vezes não fala isso, alíquota, né, taxa, reajuste de tantos por cento. Ou seja, então ela diz assim, calcule. Às vezes ela informa já direto, como foi a letra A, porque a maioria da população e das pessoas querem algo direto, né, objetivo. Então a pessoa já sabe que vai oscilar em 70 centavos, né, porque 5,60 menos 4,90 dá 70 centavos. Mas uma outra forma é que a televisão, a economia, a bolsa de valores, né, o FMI, né, Fundo Monetário Internacional, o Ministério da Fazenda, né, a Receita Federal e outros falam, é muito da segunda maneira, reajuste de tantos por cento. E você vai perceber isso nos jornais. Então vamos ver como é que resolve. No próximo slide aqui eu reservei apenas para o item 1, né? Eu vou tentar usar uma mesa digitalizadora aqui para ver se eu consigo resolver direitinho, ok? E aqui está a paleta de ferramentas que eu preciso utilizar. Vou pegar a caneta aqui na cor, tem 4 cores, eu vou pegar a cor preta, né? Porque fica, acho que bem legal para você em casa visualizar. Mas vamos verificar a espessura que tá isso. Vamos botar nessa espessura aqui, ó. Pronto. Fica melhor de você visualizar em casa.
ok? Então, se o preço da passagem de ônibus atual é R$ 4,90 e passará em maio para R$ 5,60, encontre a taxa relativa. Então, a gente pode compreender que taxa relativa I é igual a, né? B menos A, B é o 5,60, né? Menos 4,90, concorda? Sobre 4,90. Lembramos em sala que a gente coloca isso entre duas barras porque quer dizer módulo. Módulo quer dizer que o valor que sai é sempre positivo, né? É sempre positivo, né? Mas a gente pode ter uma deflação, né? Vamos então agora aqui multiplicar por 100, pegar o pincel de novo, né? Multiplicar por 100. E aí a gente vai ter o percentual. Se a gente fizer 5,60 menos 4,90, a gente vai encontrar 70 centavos sobre 4,90. Ficou feio 70 centavos, né? Vamos melhorar ele. Então a gente vai ter aqui, né? 70 centavos sobre 4,90 vezes 100. Se a gente fizer 70 centavos vezes 100, dá 70, né? Sobre 4,90. E isso corresponde já à taxa relativa de aumento, né? Ao fazer essa divisão, a gente vai lançar a mão de uma calculadora. Então eu vou pegar uma calculadora aqui do próprio Windows, a nativa, né? A gente ganha tempo. Vamos aumentar ela para ficar melhor para você em casa. Tínhamos 70 sobre 4,90, né? Então 70 dividido por 4,90. Isso resulta em quanto? 14,28557. Vamos utilizar apenas duas casas decimais após a vírgula. Então esse 5 após o 8, ele faz com que o 8 vire 9, né? Por regra de aproximação. Então temos aproximadamente 14,29. Né? Temos aqui aproximadamente 14,29%. Ok? Isso é a taxa relativa, quer dizer que vai subir, né? Lembrando que a passagem original, tudo aquilo que não foi tocado ainda, vale 100%, né? Eu vou alterar a espessura aqui para mais fininho, porque achei muito espesso, né? Ok? Tudo aquilo que está intocado é 100%, então se vai sofrer um aumento, significa 100% mais 14, né? Vamos ver a letra B, que aí fica melhor a gente visualizar isso. Aqui a informação foi dada à população já com aquele 14,29 que a gente achou, né? O governo informou, olha, é 4,90, mas vai subir, vai ter um reajuste de 14,9. Como é que eu acho o novo preço? Simples, utilizando taxa relativa de crescimento? Não necessariamente, aqui é o cálculo de porcentagem. Vamos lembrar o seguinte, R$ 4,90, né, que é o preço da passagem, em reais, isso representa uma coisa inteira, né? E uma coisa inteira, em termo percentual, o número 1 quer dizer 100%. Ok? 100%. Se vai sofrer um reajuste, significa que vai sofrer um acréscimo, né? É diferente de chegar a uma loja, comprar um produto à vista e dizer, eu vou pagar à vista, vamos pechinchar, aí é desconto, seria menos, né? Seria um decréscimo, um desconto. Mas aqui é um reajuste, a passagem vai subir. Então a gente vai colocar porcentagem mais porcentagem. Foi dito no problema que é 14,29%. Então essa passagem de ônibus, ela sai de 100% para 114, né? 114,29%, né? Isso em termos percentuais fica 114, né? 0,29%, concorda? Mas dividindo por 100 para virar decimal, a vírgula oscila duas casas para a esquerda, então fica 1,1429. Você sabia que basta para achar o novo preço, vamos botar assim, NP, né?
o novo preço da passagem é R$ 4,90 vezes 1,1429. Aí a gente vai usar de novo a calculadora, né, do Windows, né? Já está aqui, né? Vamos limpá-la, né? Deixa eu colocar na calculadora mais simples, tá na científica, né? Eu vou botar na padrão. Pronto, mais simples. Então vamos pegar aí quanto que eu falei? 4,90, 4,9 e multiplicar por 1,1429. Não é isso? Que é o 100% mais o 14%. Isso resulta em quanto? 5,60. Já era esperado, né? Porque a gente já tinha achado isso de outra forma. Então, fica bem simples, né, de calcular o preço novo dessa forma. Então, a gente entende então aqui que o novo preço será, vamos fechar isso aqui para ganhar espaço, o novo preço será da passagem, que isso não aconteça, é apenas um exercício, 5,60. Ok? Então vimos aí como calcular a porcentagem acréscimo. Vamos aqui adiantar mais um pouquinho. Agora a gente entra no conceito de progressão geométrica, né? Se eu voltar aqui a tela, alguém poderia dizer, professor, mas quando tem questão assim que envolve calcular 30% de alguma coisa, basta pegar o 30 sobre 100 vezes essa alguma coisa. Ah, e se fosse 21,15% de R$ 1.200, 21,15 sobre 100 vezes R$ 1.200. Aí esse 21,15 sobre 100 anda duas casas, fica 0,2115 vezes 1.200. Já sai o valor direto, ok? Só para um lembrete. Agora vamos ao que é progressão geométrica. Para a gente entender progressão geométrica, eu parto de algo do dia a dia. Então vamos imaginar que em 2017 uma usina de açúcar ela tenha produzido 200.000 quilos ou 200 toneladas de açúcar. Aí o problema é saber quantos quilogramas essa usina reproduzirá, na verdade produzirá, né? Quanto ela produzirá no período de 2017. Deixa eu ver se dá para corrigir aqui. Dá, né? Pronto, ficou correto agora. Quanto ela produzirá no período de 2017 até 2024. Então aqui do lado, que está escondido aqui os números, né? Porque a minha foto está aqui do lado, está enumerado de daqui até cá. Pegando aquele princípio da porcentagem, esse 200.000, ele já é, se a gente analisar, ele já é o primeiro valor, né? Naquele ano foi isso. É como se fosse o primeiro termo, né? De uma progressão. Então temos aqui 200.000, né? Só que quando chegar aqui em 2018, o problema disso é que o aumento é sempre de 10%, e esse 10% é em relação ao ano anterior, e é um aumento fixo. Há essa previsão de que cada ano que passe, essa produção de açúcar aumente 10%. Então, se a gente sabe que 200, né, 1.000 quilos ou 200 toneladas é 100% e vai sofrer um reajuste como a do ônibus de 10%, passa a ser 110%, né? E 110% dividido por 100 dá 1,1. Então a gente pode dizer que a expectativa aqui é que vire isso aqui vezes 1,1, ok? Aí isso aqui seria numa PG ou numa PA, o termo, digamos assim, A2, né? O A2, né? Ok? O A2 de uma PG, de uma PG, né? A gente pode colocar esse 2 menorzinho assim, né? Pronto, diminuir ele. Eu não vou fazer isso em todos não, que leva tempo e a gente não precisa disso, né? Você já entendeu. Seria aqui o A2, né? Ou então eu mantenho a escrita assim mesmo, a grande, para poder ganhar tempo. Já que esse aqui é o primeiro termo, né? É o que ele informou em 2017.
seria o nosso primeiro termo, A1. Dá uma olhadinha agora que em 2019 a taxa é sempre 10%. Então em 2019 essa produção vai aumentar em função de 2018. 2018 já foi 2.000, ou melhor, 200 mil vezes 1,1, não é isso? Isso reflete o que foi 2018. Eu não fiz nem a conta, mas o reflexo é esse. Só que o que é que vai acontecer com esse novo valor aí? Ele não vai ser multiplicado de novo por 1,1, porque 200 toneladas vezes 1,1 está refletindo o aumento entre 2017 e 2018. Eu não calculei quanto dá, né, para evitar aqui gastar mais tempo. Mas com a calculadora aqui aberta a gente faz rapidinho, né, encontra os valores. Mas o foco aqui, eu quero te induzir a ver como isso vai aumentando de uma forma e depois te dar o conceito de PG. Então, essa conta que eu repeti, ela é relativa a 2018, mas ela vai sofrer um aumento, já que ele previu que a cada mês vai subir 10% de 1,1. Concorda? A gente sabe então que isso equivale aqui a 200 vezes 1,1 ao quadrado. Concorda? Agora, se a gente for para o ano 2000, teremos lá as 200 mil toneladas. Vou repetir o ano de 2019, não é isso? Só que vai sofrer entre 2019 e 2020 um aumento de quanto? De 10%. É isso? E isso vai acontecendo com todas as outras. Então você percebe que aqui nós teremos 200 mil, né, quilos. Qual foi o rendimento de 2020? 1,1 três vezes, que no caso é 1,1 ao cubo, né? Mas vamos repetir porque eu quero te mostrar algo no final. Vou repetir o rendimento, né, do ano anterior. Esse aí é o ano de 2020. Só que de 2020 para 2021 ele cresce mais 10%, o que vai dar 1,1 elevado à quarta. Então você já deduziu o que é que vai acontecer em 2022, né? Vai ser os 200. Eu poderia, para ganhar tempo, fazer o seguinte, ó. Pegar aqui o texto para ganhar tempo. Pegar esse aqui. Copiar. Né? E chegar aqui e eu colar. Esse é relativo ao ano de quanto? 2021. Mas isso vai sofrer um aumento de quantos por cento? Né? Aí no ano depois, que é 2023, a gente vai ter esse valor igual, né? Só que ele também vai sofrer um aumento de 10%. E quando chegar em 2024, finalmente, a gente vai ter isso aqui, que é o ano 2023, igual de cima, né? Só que vai sofrer um aumento de 1,1. É juro sobre juro, né? Então você percebe que o primeiro termo foi só o 200 mil quilos, né? Ou 200 toneladas. Aqui nós temos o terceiro termo. Você percebe que 1,1 já ficou ao quadrado, né? É o nosso A3, né? Aqui você temos o nosso quarto termo, digamos assim, o A4. E aqui nós temos o nosso quinto termo, o A5. E assim sucessivamente, né? O A6. E aqui nós temos o A7. Concorda? E finalmente aqui nós temos o A8. Acho que ficou bem claro isso, né? A cada de um ano para o outro vai sofrendo 10% de aumento, então é sempre sobre juros, né? Que nem poupança, né? Você bota um dinheiro no início em janeiro, aí rende 1% de janeiro para fevereiro. De fevereiro para março vai render 1% aonde? Em cima do rendimento que foi os R$50 vezes 1,01, né? Que é 1%. E aí esse 1,01 vai se repetir. Observe que essa parte aqui, 1,1, que eu vou tentar mudar a cor. Deixa eu ver se eu consigo mudar. Não sei se eu vou conseguir. Apareceu lá na paleta, mas não consegui. Aqui é como se fosse 1,1 elevado ao quadrado, né? Agora, né? Aqui elevado a quanto? Ao cubo. Aqui ele já se repetiu quantas vezes? Apesar da gente estar no item 5,
ele se repete 4 vezes. Interessante, né? Aqui a gente já está no item 6 e ele se repete 5 vezes. Aqui a gente está no item 7 e esse fator se repete 7 vezes. Porque aqui é o item 8, né? 2023. Não é isso? E aqui nós temos ele no A8, ele se repetindo 7 vezes, que é o nosso 8º item, né? Então o A1 temos aqui, né? Somente os 200 mil, e a partir daqui começa a contagem e os aumentos sucessivos, ok? Então você vai perceber que sempre vai dar o valor inicial A1 vezes alguma coisa, no caso 1,1 elevado a 1, né? Em 2019, 1,1 elevado a 2. Em 2023, 1,1 elevado a 3. Em 2021, 1 elevado a 4, né? 2023, 1 elevado a 5. 2022, 1 elevado a 6. E finalmente 2024, 1 elevado a 7. Perceba que sempre dá esse numeral elevado a uma unidade menos do que o termo, né? Se o termo é 8, a potência foi 7. Se o termo é 7, a potência foi 6 e assim por diante. Então, é isso que é uma PG. Uma PG, em resumo, eu vou avançar aqui uma tela, que tem um outro problema para a gente fazer. Mas eu vou avançar já para aqui. Tá, aqui é um segundo problema. Eu vou avançar já para a definição, para que a gente entenda melhor o que é um APG, né? Que você percebeu que deu produto, né? Não deu soma, né? De alguma coisa com deu produto. Então, definição. Chama-se progressão geométrica, ou PG, uma sequência dada pela seguinte fórmula. Temos o primeiro termo, A1, né? Que é aquele 200 mil lá, quilogramas de açúcar. E, a partir disso, se a gente quiser achar o segundo termo, vai ser o primeiro vezes uma razão, né? E a razão é representada pela letra Q. Você percebeu, a razão lá foi 1,1, né? Qualquer que seja esse valor de n, n lhe pertence ao conjunto dos naturais. Aí aqui em vermelho está a simbologia, esse V cortado, né? Significa em conjuntos qualquer que seja, né? Qualquer que seja n. É a tradução do texto, né? Só com linguagem simbólica. Qualquer que seja n pertencente aos naturais, o n vai ser maior ou igual a 2. E por que tem essa estrutura aqui em cima? A n igual a n menos 1 vezes Q. Bem, se esse n aqui for 2, que é o segundo termo, você percebe que para nascer o segundo termo é o primeiro, no caso 2 menos 1, 1. Então vai ser A, né? Vezes uma razão. Para nascer o terceiro termo, esse n passa a ser 3, né? Então aqui vai ser 3 menos 1, que vai dar 2. Então vai ser A2 vezes Q. Só que A2 é igual a 1 vezes Q já. Então vai dar A vezes Q vezes Q. Aí vai dar Q ao quadrado. Assim, uma PG ela é uma sequência em que cada termo, a partir do segundo, é o produto, é a multiplicação do anterior por uma constante, que essa constante é a razão Q que é dada. E aqui embaixo tem alguns exemplos, né? Devido à minha imagem estar aparecendo aqui no vídeo, você não consegue ver a estrutura que está aqui feita. Mas aqui está escrito o seguinte, o primeiro termo é A1, né? Aqui o A2, onde está acima onde eu estou aparecendo, está escrito A2. Ele representa o primeiro termo vezes a razão, percebe? Já que depois o A3 é o segundo termo vezes a razão. Já o quarto termo é o terceiro termo vezes a razão para chegar a ele, entendeu? E aí vai nascendo um APA. Eu vou dar uma avançada aqui, só para poder já chamar a atenção aqui da fórmula geral para PA, né? A chamada fórmula do termo geral. É o que a gente acabou de ver, né? Qualquer valor que eu queira é o termo antecessor vezes uma razão, ok? E isso finaliza gerando a fórmula geral de uma PA. Por exemplo, se eu quiser achar qualquer termo, fica AN é igual ao A1, o primeiro termo. Você vê que aquele 200 lá do açúcar sempre se repetiu, né? É o primeiro termo, é o A1, vezes Q elevado a N menos 1. Então, mas o que é esse N menos 1? Você lembra que no caso do açúcar, quando a gente estava já
No A2 deu 200 vezes 1,1, quer dizer, 1,1 elevado a 1. Mas a gente já estava no segundo termo, né? Então esse N aí é 2. 2 menos 1, 1. Quando a gente chegou no terceiro termo, tinha 200 mil, né? 200 mil toneladas, vezes 1,1, que é o segundo termo, vezes 1,1 para achar o terceiro, né? Que a razão continua. Aí deu 1 ao quadrado, 1,1 ao quadrado, e já está no terceiro termo. Então sempre o termo que vai crescendo, a razão vai dar, no expoente dela, menos uma unidade. Se eu quiser, por exemplo, o A5 numa sequência, vai ser o primeiro termo A vezes Q elevado a 4. Se eu quiser o A60, por exemplo, no APG, vai ser o primeiro termo vezes Q elevado a quanto? Bem, se N é 60, então vai dar N 60 menos 1, né? 59. Ah, o raciocínio é meio que parecido com o PA nesse caso. Porque quando nós tínhamos um APA A5, a gente poderia escrevê-lo em função da A4, lembra? Bastava a gente saber quantas razões tem, né, até lá, e aí fazia. Aqui no caso é a potência, né, da razão, né, representada pela letra Q. Em PA a gente usa a letra R, em PG a gente usa a letra Q. Aqui do lado, por exemplo, você tem a nomenclatura, o desdobramento, né, por exemplo, o AN quer dizer o termo geral, o N é o número de termos que essa PA vai ter, o A1, claro, você sabe, é sempre o primeiro termo da PA. E temos a razão. Aí vocês assim, e como é que é calculada a razão de uma PA? É somando? Não. A razão de uma PA é calculada sempre você dividindo o termo sucessor pelo antecessor. Você vê, por exemplo, aqui esses três exemplos na cor verde. Oscila de 3 para 9, de 9 para 27 e de 27 para 81. E tem reticências, então é uma PA infinita. E ele afirmou aqui do lado que a razão é 3. Como é que achou esse 3? Pega aí o sucessor de 3, 9. Né? 9. 9. Divide por 3. Porque a razão é assim, encontrada na PG. É dividindo o sucessor pelo antecessor. Dá quanto? 3. Pega agora o termo A3, que é sucessor de A2 aqui. 27. Aí divide pelo antecessor, que é 9, que é o A2. 27 dividido por 9 dá quanto? 3. Aí pega agora o quarto termo, 81, e divide pelo antecessor dele, o A3, 27. Quantas vezes 27 cabe dentro de 81? 3 vezes. Por isso a afirmação, ok? E assim encontra também os outros valores aqui. Se você pegar a PA, a segunda PA, PG, ela está evoluindo assim, 2 menos 4, 8 menos 16. E ele diz que a razão é menos 2. Por que é menos 2? Quem é o sucessor de 2? Menos 4. Menos 4 dividido por 2 dá quanto? Primeiro, menos sobre mais dá menos. Então 4 sobre 2 dá 2. Menos 2. Agora pega o terceiro termo e divide pelo segundo. 8 dividido por menos 4. 8 é positivo. Positivo dividido por negativo dá negativo. 8 sobre 4, 2. Né? Pega agora o 16, menos 2, né? Pega o menos 16 e divide por 8. Menos por mais dá menos. E 16 por 8 dá 2. Menos 2. Por isso que é menos 2. Mesma coisa aqui, um terço, né? Pega 3 e divide por 9. Vai dar 3 nonos. Simplifica por 3, um terço. Pega 1 e divide por 3, um terço. Pega um terço e divide por 1, dá ele próprio um terço. Daí a razão ser um terço. Simples assim, né? Beleza, né? Então, a gente pode dizer que podemos relacionar, por exemplo, 3 termos consecutivos de uma PG, né, da seguinte forma. O primeiro termo, você vê que ele não tem a razão, ele é sempre puro, né? Agora tem uma característica interessante entre eles, que é chamada o termo do meio. O que é que acontece com ele? A gente acabou de ver que para encontrar uma razão, a gente divide o sucessor pelo anterior, não é isso? Aqui não vai dar para mostrar porque está aqui embaixo o cálculo. Deixa eu ver aqui se dá para rolar a tela e te mostrar. Se não, eu faço outro procedimento. Dá para ver, né? Então, se você observar aqui, eu chamei a PA aqui em cima. A primeira é A. O primeiro termo é A, né? A1. O segundo termo é o quê? O A1, primeiro termo, vezes a razão, elevado a 1. É o A2. Já o A3 vai ser o A1 que é elevado ao quadrado, né? Por quê? Porque o A3
é o A2 vezes uma razão que, como o A2 já é A vezes Q de novo, vai dar Q ao quadrado. Você vê que dá sempre potência. Tem uma característica interessante. Se você dividir A vezes Q por A, não vai sobrar só o Q, que é a razão. E se você dividir o terceiro termo, A vezes Q ao quadrado, por A sobre Q, A com A simplifica e Q ao quadrado por Q dá Q de novo, que é a razão. Não é igualdade de razão? Então você pode dizer o seguinte, que se A2 está dividido para 1, baixar a razão, isso equivale a igual a A3 sobre A2. Aí se você aplicar o princípio de proporção, aquela aula que eu dei, produto dos meios igual a produto dos extremos, você vai ter A2 vezes A2, que vai dar, que está aqui atrás da foto minha, e A2 vezes A2, no final gera isso aqui, ó, A ao quadrado, A2 ao quadrado, né? Isso equivale a A1 vezes A3. Isso aqui é somente o produto da proporção. E qual é o inverso da potência? A radiciação. Então, A2 no final da história é a raiz quadrada de A1 vezes A3. Isso é chamado em matemática de média geométrica. Tá mais se a gente utiliza para fazer algum cálculo? Sim, tem problemas que a gente fala e a gente aproveita essa propriedade. Por exemplo, cá para frente, se eu der uma avançada, eu já deixei um exercício aqui. E que é um exercício bobinho, né? De definição de PG e tal, que a gente acabou de ver. Eu quero avançar para o exercício que eu te falei. Aqui também é outro exercício bobinho. Verificar se essa sequência é uma PG. Basta dividir, conforme a gente falou, né, o termo sucessor pelo anterior. Então, menos 12 dividido por 6 dá menos 2. 24 dividido por menos 12 também dá menos 2. Menos 48 dividido por 24 também dá menos 2. 96 dividido por menos 48 também dá menos 2. Como a razão é igual, então é uma PG. A PG é sempre um produto, né? Você vê que para sair de 6 para menos 2, menos 12, 6 foi multiplicado por menos 2. Perceba que agora para sair do A2 para o A3, o menos 12 foi multiplicado por 2. Mas nós poderíamos... Agora perceba, tem quantas razões... É aí que a gente vê a questão da potência, né? Tem quantas razões daqui do primeiro termo até aqui? Não são duas? Por isso que fica aqui ao quadrado. Entendeu? Perceba que vai ser o primeiro termo vezes a razão ao quadrado. A razão é quanto? Menos 2, né? Então fica 6. Para achar o terceiro termo, o A3, né? O A3 é igual a A, que é o primeiro termo, né? Vezes Q ao quadrado. A razão a gente viu que é menos 2. E por que Q ao quadrado? Porque para chegar até o 24 a gente tem duas razões. Uma daqui para aqui, uma daqui para cá. Fica ao quadrado. Repare se não vai dar 24. Menos 24. Quanto é menos 2 ao quadrado? Menos 4. E quanto é menos 4 vezes 6? Menos 24. Ah, Itamar, quer dizer que se eu quiser achar aqui o termo 10 da PG, basta eu contar quantas razões tem até ele, fazer A elevado a ele? Exatamente. Se ele tem 10 termos, é porque tem 9 razões antes dele. Lembra da fórmula? Eu chamo aqui de fórmula evoluída, que nem aquela da PA, né? A fórmula evoluída. A fórmula do termo geral a gente pode escrever como está aqui, ó. Tá meio apagado aqui por causa da minha foto, você não está vendo, mas está escrito aqui o seguinte. O termo aqui, ó, vou escrever até na mesma cor, deixa eu ver aqui, vermelho. Tá escrito aqui nessa caixinha, aqui o seguinte. O termo enésimo de uma PG que você quiser, não precisa partir só do primeiro termo, concorda? Pode partir de qualquer termo. E esse qualquer termo a gente usa a letra K. É uma nova forma? Não, eu chamo de Pokémon, né? É uma evolução da fórmula geral, né? Que você acabou de ver. É AQ vezes Q elevado ao número de termos menos K. Por que é menos K, não é menos 1? Porque aqui você está escolhendo agora a posição que você quer de uma PG. Percebe? Você está escolhendo aqui a posição que você quer. Então a gente chama de K. Então esse expoente aqui vai ser N menos K. Né? Por quê? Vamos ver o exemplo aqui em cima que a gente já tem. Por exemplo, se eu não quiser usar a fórmula do termo geral, né? A fórmula do termo geral diz o quê? Que AN, o termo enésimo, é o primeiro termo vezes a razão Q elevado a N menos 1. Isso a gente está admitindo que conhece o A1, né? Que é o 5 aqui, ó, na letra B.
Mas vamos fazer a continha a partir do A3? Para eu chegar até aqui ao A5, quantas razões tem aqui? Então, se eu quiser o A5 na PG, eita, esse 5 ficou feio, né? Demais. Se eu quiser o A5 na PG, o A5, né, o quinto termo da PG, vai ser o quê? Vai ser o primeiro termo, não porque eu estou partindo do terceiro. Vai ser o A3, né? Então esse 3 é aquele K aqui, tá vendo? Você modificou, é aquele K. Agora, para eu chegar no A5, ou no A50, ou no A10, eu preciso saber quantas razões tem até lá. Então, por exemplo, se eu quero chegar no A5, quantas razões tem do A3 para ele? Uma, duas. Então vai ser Q elevado a quanto? Ok? E aí a gente vai encontrar esse valor. Então a prova que dá esse valor, vamos ver, né? A razão a gente acha fácil, né? Basta dividir o termo sucessor pelo anterior. Então 15 dividido por 5, por exemplo, dá 3. 45 por 15 também dá 3. 135 por 45 também dá 3. E 405 por 135 também dá 3. Então a gente já sabe que a razão é 3. Aí a gente quer o termo A5, né? Sabendo a razão, quanto vale a 3? 45. E quanto vale a razão? 3, né? Então é 3. E do termo terceiro da PG até o terceiro, o quinto termo, são quantas razões? 2, né? N menos K, né? Se K é 3 e N é 5, 5 menos 3, 2. Então teremos 45 vezes 9, né? Você concorda comigo que se fosse 45 vezes 10 daria 450? Como é vezes 9, tire um 45. Vai dar quanto? 405. Difícil? Fácil, né? Facinho, né, PG? A gente pode praticar aqui também, ó. Escreva uma PG de 5 termos, em que o primeiro termo é 7 e a razão é 3. Aqui tá sopa no mel, não tá não? Porque ele já tá dando o primeiro termo. O termo geral diz que a N, que eu quero, né? Como ele quer os 5 termos, ele quer a PG assim, vamos entender, né? Ele quer a PG assim, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer com a mesa digitalizadora, porque eu não sou bom com esse material aqui. Estou tentando ainda aprender a usar direito. Há 2 anos ainda não aprendi. Primeiro termo é A1, não é isso? É 7. Então a gente já tem o primeiro termo. Então ele quer que a gente, como ele pediu 5 termos, ele quer que encontre esse, o terceiro, o quarto e o quinto. É isso que ele quer. E o que é que nós sabemos sobre PG pela fórmula do termo geral? Que o valor que eu quero é sempre, por exemplo, se eu quiser o A2, eu vou pegar o primeiro termo, né, vezes uma razão. Se eu quiser o A3, eu vou pegar o A2 vezes a razão, concorda? Só que o A2 já é A vezes Q, então eu vou ter A vezes Q vezes Q, o que vai dar A Q ao quadrado. Então você já matou a charada, né? Aqui dá A vezes Q, aqui vai dar A vezes Q ao quadrado, aqui vai dar o quê? A vezes Q ao cubo, exatamente. E aqui vai dar A vezes Q elevado a quanto? A 4. Basta a gente descobrir a razão. Precisa descobrir? Não, porque ele já deu. E o termo primeiro ele também já deu 7. Então é só fazer conta. Então no caso aqui, 7, aqui A é 7 e aqui é 3. 7 vezes 3, 21. A razão não é 3? Poderíamos brincar a partir daqui também, ó, 21 vezes 3, tal, né? Mas vamos aplicar aqui para ver que é verdade isso aqui. Quanto é A? 7. Quanto é a razão? 3. 3 ao quadrado dá quanto? 9. E 9 vezes 7 dá quanto? 63. E 63 não é a mesma coisa que 21 vezes 3? Que é a razão para chegar lá, percebe? Aqui, A vezes Q elevado ao cubo. Quanto é Q? 3. Quanto é 3 ao cubo? 27. Quanto é 27 vezes 7? 27 vezes 7 nos dá 7 vezes 7, 49, vão 4. 7 vezes 2, 14, com 4, 18. Então esse termo aqui vai dar 189. Seria fácil perceber porque daqui para cá a razão é 3. 63 vezes 3 dá quanto? Ok? Então
Por aqui, pela fórmula do termo geral, ou aqui você encontra. E o próximo termo vai ser quanto? Bem, bastaria eu fazer 189 vezes 3, né? Que vai dar... eu acho que 563, se eu não estiver enganado. Mas vamos fazer a conta certinha. 3 elevado à quarta, né? Dá 81. Vezes A, o primeiro termo, 7. 7 vezes 1, 7. E 7 vezes 8, 56. Então dá 567. E você acabou de resolver o problema. Fica o desafio para casa aí, fazer uma menor agora de 4 termos, né? Mesma regra, né? Ele te dá o primeiro termo, que é o A, né? Sempre, né? É fixo. E o que vai mudar é a razão. Agora ele quer quantos termos aqui? 4. O primeiro termo você já tem na PG, que é menos 5. Então ele quer que você encontre o segundo termo, o terceiro termo e o quarto termo. Eu acho que é fácil isso, né? O segundo termo é o primeiro vezes a razão. O terceiro termo, note que do primeiro para chegar até lá andamos 2 razões, então que é o quadrado. Do primeiro termo até o quarto andamos 3 razões, então que é o cubo. É só fazer conta. Beleza? Simples assim. E se você avançar para cá mais um pouquinho, a gente aqui vai fazer uma aplicação já da fórmula bem interessante. Repare, ó. Determine o 10º termo da PG. Ele te deu o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto, né? Você pode pegar qualquer um que você quiser para fazer. Agora tem um detalhe aí, para a gente aplicar, a gente tem que saber quanto é a razão, né? Concorda? Porque a fórmula do termo geral diz assim, que AN, né? Vamos botar assim, AN é igual a quê? É igual, vamos usar aquela fórmula que a gente viu na estante, AK, né? A evoluída, né? Vezes Q elevado a N menos K, né? Ou se você quiser, você bota aqui A vezes Q elevado a N menos 1, como queira, né? Aqui é a evoluída, porque eu posso pegar a partir de qualquer termo. Aqui ele está mostrando apenas 4 termos da PA, e ele já me disse que quer o 10º, então ele quer o A10. Só que para eu chegar no A10, e se eu partir do primeiro termo, vão ser quantas razões até lá? Concorda que são 9? Então, o A10 é o primeiro termo, vezes Q elevado a quanto? A 9. Concorda? Agora resta achar quanto é a razão, né? Como é que acha a razão? Primeiro, sucessor 1 dividido pelo antecessor meio, né? 1 meio. Aqui conserva primeiro, inverte o segundo, né? 2 sobre 1. 1 vezes 2, 2 sobre 1, 2. Então a razão é 2. Ah, será que é 2 mesmo? Pega o 2 e divida por 1. Dá quanto? 2. Pegue o 4 e divida por 2. Deu quanto? 2. Então já sabemos que a razão é 2. Não é isso? Pronto. A gente já sabe quem é o primeiro termo, que está dado aqui meio. Então o A10 será 1 meio vezes a razão, que é 2, elevado a quanto? A 9. Ok? Aqui a gente pode fazer uma coisa mais prática, né? Porque o 2 está dividindo, a base é 2 aqui embaixo, aqui é 2. A gente sabe que divisão de bases iguais fica 9 menos 1, né? O expoente aqui é 1, então vai ficar 2 elevado a oitava, né? Vamos fazer direitinho. Quanto é 1 vezes 2 elevado a 9? O A10 é igual a 2 elevado a 9, né? Sobre 2, concorda? E divisão de bases iguais faz o que na potenciação? Subtrai, né? Vai dar 2 elevado a oitava. Quanto é 2 elevado a oitava? É 2 vezes 8? Jamais, né? O expoente jamais multiplica com a base. É o 2 repetido 8 vezes. A gente pode fazer a conta para encontrar, né? De cabeça, ou se quiser utilizando a calculadora. Seria isso aqui, 2 à oitava, né? 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Não é isso? 6 vezes, 7 vezes, 8 vezes. Não é isso? 2 elevado a 8. Vamos ver se está certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Então o resultado aqui é o 10º termo dessa PG dará 256. Então perceba que é simples, né? É bem simples, né?
Aí fica o segundo aqui para você fazer, porque depois eu vou ela mandar esse vídeo para você que já está longo aqui, né? Quase o tempo de uma aula, 50 minutos, né? Mas é porque é um assunto grande, eu ainda tenho que gravar um outro, né? Para falar de outras coisas para você. Fica o desafio, eu vou mandar esse PDF aqui para você, ok? Da aula, né? Eu já salvei ele como PDF, vou mandar para vocês fazerem o que ficou em branco aqui por causa do tempo. Vou avançar aqui só um pouquinho para te mostrar aquela relação de novo, né? Que eu te falei antes, né? Numa sequência aqui, o termo do meio, a gente pode fazer. Como é que acha a razão? A2 sobre A1, né? Isso é igual a A3 sobre A2. Fazendo aqui, ó, produto dos meios por extremos, teremos A2 vezes A2, né? Que vai dar ao quadrado. A2 ao quadrado, que é igual a 1 vezes A3. No final da história, A2 será o que? A raiz quadrada de A1 vezes A3, que é uma média geométrica. Aí você diz assim, faça algo prático para a gente ver. Tá aqui, ó, aplicando isso. Determine o valor de x de modo que os números x mais 1, que é o primeiro termo da PG, né? X mais 4, que é o segundo termo, e x mais 10 formem nessa ordem uma PG. Ele já declarou que quer que forme uma PG. Como os números dados são 3 termos consecutivos, olha que coisa interessante, né? Aí daqui a gente já depreende ou compreende que aqui é o A1, que aqui é o segundo, já que é consecutivo, né? E que aqui é o A3. E ele quer que forme uma PA, né? Encontre o valor de x. Olha a aplicação daquilo que eu falei aqui agora há pouco, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer com a digitalizadora. Quem é o segundo? Veja só. Como é que acha a razão de uma PG? O consecutivo, né? Menos o antecessor, né? Ou sucessor, né? Dividido pelo antecessor. Então, quem é o A2? Quem é a razão entre A2, o segundo termo e o primeiro? É A2 sobre A1, né? Isso encontra a razão. Que é igual a encontrar a razão também fazendo como? Pegando o A3 e dividindo por quanto? Por A2. Ao fazer aquela regrinha de proporção, né, produto dos meios por extremo, que você chama de cruz-credo, fica A2 vezes A2. Então vai dar o segundo termo ao quadrado equivale ao produto do primeiro termo pelo terceiro. Agora basta a gente substituir. Quem é A2? X mais 4. Então fica x mais 4 elevado ao quadrado. Concorda? Quem é A1, de acordo com a sequência, é o x mais 1. Entre parênteses, sempre, né? Vezes o A3. Quem é o A3? X mais 10. O que temos agora aqui não é mais PA, é álgebra, né? Daí aquela avaliação diagnóstica, lembra? Para relembrar essas coisas. Isso aqui é o chamado quadrado trinômio perfeito, né? Quadrado da soma de dois termos. O resultado é, o primeiro termo sai ao quadrado, é um produto notável, né? Mais duas vezes o primeiro termo pelo segundo, vai dar 8x, mais o segundo termo ao quadrado, que dá 16, resolvido do lado de lá, através de produtos notáveis. E aqui, a distributiva, né? X vezes x, x ao quadrado. Como tudo é positivo, vai ser tudo positivo, né? X ao quadrado. Quanto é x vezes 10? 10x. 10x, né? Pronto, x vezes x deu x ao quadrado, e x vezes 10 deu 10x. Agora, quanto é 1 vezes x? X. E quanto é 1 vezes 10? Mais 10. Fizemos a distributiva. O que é que eu posso eliminar, olhando a igualdade aqui, que traduz primeiro membro e segundo membro, aquilo que é oposto, que são igual, né? Note que x ao quadrado com x ao quadrado eu já posso eliminar, porque se um passar para lá ou para cá, vai mudar o sinal e um elimina o outro, concorda? O que é que eu posso fazer mais agora? Bem, aqui eu tenho 8x, não dá para eliminar nada por enquanto. O 16 também sozinho, não tem nenhum outro 16 lá para eliminar. Deixa eu desfazer isso aqui que ficou feio essa escrita, né? Deixa eu tentar fazer com o mouse mesmo. 16, né? Ficou 8x mais 16, isso é igual a... Lá tem 10x mais 1x, então a gente tem um total de 11x, né? Mais 10. Então é uma equação.
concorda? Esse 8x, esse 11x vai trabalhar com 8x e esse 10 vai trabalhar com 16. Então a gente tem 8x, se lá é mais 11, ele vem para cá como menos 11x, concorda? O 10 fica lá positivo mesmo, só que o 16 que é positivo vai para lá como negativo. Aí temos 8x menos 11x, dá menos 3x, né? Igual a 10 menos 16, dá menos 6. Portanto, no final da história, né? O menos 3 vai dividir o menos 6. Menos por menos dará mais. E 6 sobre 3 dá quanto? Dá 2. Pronto, encontramos x. Só que além de encontrar x, ele pede assim, encontre a PG. Então é fácil, né? Encontrar a PG, já que a gente já encontrou x, né? Quanto é o primeiro termo? X mais 1. Então 2 mais 1, 3, né? Quanto é o segundo termo? X mais 4. Então 2 mais 4, 6. Quanto é o próximo termo, que é o terceiro? X mais 10. 2 mais 10, 12. Se fosse ainda perguntar a você qual é a razão dessa PG, né? Bastaria dividir 6 por 2, que dá 3, né? E 12 por 6, que dá 3, que dá 2. E a gente já sabia disso. Por que a gente já sabia que a razão é 2? Quando a gente utilizou essa ferramenta aqui, essa estrutura que está aqui, deixa eu ver se eu consigo mudar de cor aqui. Para, sei lá, amarelo. Amarelo não, que não vai destacar muito para você no vídeo. Deixa eu ver um azulzão aí. Pronto. Quando a gente utilizou essa estrutura, a gente não estava encontrando a razão, não é? A gente vê, a razão ela é encontrada assim, o sucessor dividido pelo antecessor, como eu havia falado. Então a gente pegou essa relação, que é uma razão, e igualou a uma outra situação, o termo 3 dividido pelo termo 2. Então nós já sabemos que esse x representa a razão, né? E tá certinho aqui, né? Fechando aqui, ó. Tá certinho aqui o cálculo, né? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 2, 12. Ok? Então, no próximo vídeo, porque é grande o assunto, assim entre aspas, né? A gente tem que explicar detalhadamente. Nós temos que ver ainda a classificação das progressões geométricas. Lembra que a PA tinha crescente, decrescente, nula? A PG tem 4 classificações, né? Tem crescente, decrescente, tem a estática, né? E tem a alternante. Temos também a representação de como criar uma PG. Às vezes a pessoa diz assim, cria uma PG. Você lembra que lá em PA a gente fazia o primeiro termo x, o segundo x mais r, o terceiro x mais 2r, ou então chamava o termo do meio de x para eu avançar x mais r, né? E para eu regredir x menos r. Lembra disso em PA? Tem algo semelhante aqui, são chamadas representações especiais. E rever a fórmula do termo geral, né, do Pokémon que a gente viu hoje, né? Por que rever? Porque a gente viu rápido aqui, né? Mas a gente precisa rever fazendo exercício. Vamos também ver a interpretação geométrica da PG e a interpolação geométrica, ok? Eu vou voltar aqui a alguns slides, porque lá na frente eu havia deixado alguns problemas em branco, lembra? Envolvendo taxa, né? A gente fez a do ônibus, para relembrar a porcentagem. E você vê que potência tem tudo a ver com PG, né, no final da história. Tanto que a melhor função que a representa é a função quadrática. Né? Ou, desculpe, a função exponencial. Porque cresce absurdamente. Né? Vamos voltar mais um slide. Tá aqui. Ó. Aliás, antes desse tem outro problema também que eu não fiz. Foi esse. Ó. Que envolve taxa, né? Mas tem a ver com PG. É dito que a população de um país atualmente é P0, né? Ou seja, o nosso A1, está começando a contar dali, e que a cada ano ela vai crescer 13%. Qual será a população quando se passarem T anos? Bem, vamos lembrar aqui o conceito. O A1, que é o primeiro termo, é esse P, né? P0, o original. O A2, a gente já viu que não foi dado um valor de população, mas vale 100%, né? A gente sabe disso, né? Qualquer coisa inteira vale 100%. E o problema está dizendo que a cada ano vai aumentar quantos por cento? 3. Então isso vai dar quantos por cento no final da história? 103%. E que a gente pode converter para decimal exato e vai dar 1,03. Concorda? Então essa aqui vai representar o que? Como a gente
já pode resumir, vai ser a razão. Porque qual vai ser a população do A2, que é o segundo ano? O termo A vezes a razão, né? E a razão é quanto? 3%. Se você pegar, né? Aqui vai terminar sendo a razão, né? Que é o aumento. Aquele primeiro caso lá que a gente fez também. Se você pegar o A3 não vai ser o A2 vezes esse mesmo aumento de 1,03, porque vai aumentar sempre ao ano 3%. Mas quanto é o A2? O A2 não já é a população vezes 1,03. Esse foi o resultado do segundo termo. Agora vezes o que? 1,03. Então você vai perceber que o A2, o A3, melhor dizendo, ele vai ser a população vezes 1,03 elevado ao quadrado. Veja que a gente está no terceiro termo, deu ao quadrado, é aquele n menos k, né, que a gente falou, ou n menos 1, né? Lembra do termo geral? Em resumo, quando se passarem t anos, a gente vai ter a população assim, ó, 1,03, desculpa, a população final, né? Aqui é o PT no final, né? Sem nenhuma referência, né? Mas vai ser o final. Vamos apagar isso aqui. Vai ser a população inicial, que é sempre o primeiro termo, vezes a razão, já vimos que isso é a razão, elevado a quanto? A t. Ok? Então isso aqui é interessante porque também é uma forma de encontrar PG, né? E o outro probleminha que eu criei, que eu deixo como para você fazer em casa, é uma coisa que a gente sonha, né? Eu ainda não consegui fazer isso. Em resumo, economizar dinheiro. Então o problema aqui propõe que desde janeiro você guarde R$ 50 na caderneta e está dizendo que o percentual de rendimento da caderneta é 0,68, né? Se você dividir por 100 aí, né? 0,68%, melhor dizendo, né? Ao mês, né? Que é a taxa percentual. Aí se você for achar o rendimento no primeiro mês após os 50 depositado, vai ser o que? O 50 é o A, né? É o primeiro termo, é o A1. E o A2 vai ser o que? Vai ser o 50 vezes a razão. E essa razão vai ser o que? 100%, que é o 50, mais esse 0,68, né? Que vai dar 1 ponto alguma coisa. E assim sucessivamente, você vai encontrar as potências. Então você tenta fazer esse exercício, porque a gente já está com um vídeo bem longo, né? Quase 1 hora. Mas a gente precisava ver detalhadamente PG, né? Detalhadamente PG, a introdução para entender bem legal, né? Então temos aqui, eu vou salvar de novo esse arquivo com essas resoluções que eu salvei primeiro ele em branco. Então vou salvar ele de novo agora em PDF, né? Para mandar para você ver os rascunhos que a gente fez aqui. Ó, realmente estão lá os rascunhos, tá vendo? Ó, o que a gente respondeu junto, tá vendo? Para você dar uma revisada e até tirar dúvida. Ok? Então eu vou salvar ele aqui na pastinha que eu já tinha colocado. O mesmo nome antes, só que agora eu vou colocar assim, aula produzida não, vou colocar assim, apagar isso aqui que é o nome do aplicativo. Não precisa. Vou colocar aula produzida com resolução de exercícios sobre TRC, né? Taxa, né? Relativa de crescimento e PG. Ok? Vou salvar aqui e depois eu mando nos grupos. Fiquem atentos aos grupos que eu já criei as salas virtuais, né? Você entra com sua conta lá em Nova, eu vi que a turma B Natureza já tinha entrado 4 alunos para poder a gente arrumar a sala, deixar tudo bonitinho. Se você não tem ainda o seu e-mail em Nova, procure a direção do colégio ou a coordenação que vão te orientar como obter, né? Porque se você está matriculado na rede pública, com certeza vai ser gerado um e-mail para você. Mas quem tem melhor informação do que eu é a direção, ok? E a coordenação do colégio nesse respeito. Um abraço, espero que tenha entendido. Depois eu vou gravar uma aula ali, rápida, resolvendo só dever na lousa, ok?
na lousa, porque aí no manual é melhor. Aqui eu estou no eletrônico, ainda estou me adaptando, né? Mas lá na lousa é melhor. Eu vou lendo as questões e vou respondendo e vou explicando, ok? E depois a gente finaliza o assunto. Tá aqui salvo o arquivo, beleza? Tá aí provando que já está salvo. Beleza? Para ser enviado para vocês o arquivo. Um abraço para todos. Finalizamos aqui em uma